Fala galera, é o professor Isaac falando com vocês aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aula de Sociologia dessa semana, né? Dando continuidade aí à nossa modulação, beleza? Para vocês se pontuarem, né? Vocês se localizarem aí, a gente está falando aqui do capítulo 7 e eu separei alguns temas, né? Aí eu espero que vocês façam a leitura do capítulo. Eu separei alguns tópicos aí sobre o capítulo que fala ali, principalmente fala do Max Weber, né? Fala um pouco da biografia dele, mas fala principalmente sobre a teoria da ação social do Max Weber, tá? E eu separei esses tópicos aqui, né? Esses 6 tópicos aqui, e queria conversar com vocês sobre eles, tá? Vou tentar fazer um vídeo não muito grande, um vídeo mais curtinho, e aí a gente vai conversando sobre os apontamentos que eu vou colocar aqui para vocês, beleza? Primeiro, né, antes de qualquer coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre o Max Weber, tá? Foi economista, sociólogo, filósofo alemão, nasceu em 1864, ainda, né, não existia a Alemanha não havia se unificado, então ele nasceu na região que a gente poderia chamar ali a Germânia, né, ou a ideia, né, do pan-germanismo, de os germânicos, os povos germânicos tinham essa vontade de consolidar a Alemanha como um país, um estado, né, um estado-nação. E aí o Weber ele nasceu um pouquinho antes da Alemanha se consolidar, né? Tá falando aqui que ele era filho de grande industrial têxtil na Alemanha Ocidental, então ele era filho de família bem de vida, né, de burgueses. É considerado hoje um dos principais nomes da sociologia moderna, junto aí com Karl Marx e o Emile Durkheim. O Weber é considerado um dos 3 clássicos, né, aí, carinhosamente apelidados de os 3 porquinhos da sociologia, né, e o Weber é um desses caras. Particularmente, ou seja, isso é bem particular mesmo, é bem minha opinião, é o que eu prefiro, é o sociólogo clássico que eu mais me aproximo, acho a teoria dele bem interessante assim, e que gosto mais. Tá? Realizou extensos estudos sobre história comparativa e foi um dos autores mais influentes no estudo do surgimento do capitalismo e da burocracia, bem como da sociologia da religião. Ele estuda bastante, a gente vai perceber isso depois, nos próximos capítulos, nos nossos próximos vídeos aqui, que o Weber ele foi responsável por estudar muito, né? O livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele associa muito a questão da religiosidade protestante com a questão do surgimento, da ascensão do capitalismo. Isso é bem interessante, né? Ele faz uma análise sociológica muito interessante, esse é um dos principais livros dele aí. Tá? Ele não concordava, né, com Karl Marx, e ele achava que o capitalismo não era tão simplista quanto a teoria marxista. E para Weber, o capitalismo teria sido impulsionado por uma mudança comportamental provocada pela reforma luterana, ou seja, a reforma protestante, né? E aí os calvinistas eles vão ali reinventar tradições, inventar tradições, inventar novas formas de lidar ali com o capitalismo, e por isso vai se gerar uma mudança no texto dele, né, no livro dele aí, o principal livro, né, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Weber ele mostra como que houve uma mudança na mentalidade europeia no sentido de você mudar a valorização do trabalho em relação ao trabalho. O trabalho passava a não ser mais algo penoso, passava a não ser somente ali uma coisa que era destinada aos escravos, aos servos, mas como algo edificante, que dignificava o homem, né? O trabalho como algo valoroso, né? E ele associa, né, essa ascensão do capitalismo, do acúmulo de dinheiro, de você economizar, poupar o dinheiro para você poder gastar de maneiras mais racionais, exatamente com a questão do protestantismo, do calvinismo, né, do puritanismo, enfim, das religiões protestantes que têm um vínculo maior com o calvinismo, né? E aí você tem muito essa coisa de você associar isso à ideia de você poupar dinheiro, de você economizar dinheiro, de você ganhar dinheiro, de você valorizar o trabalho, tudo isso passa a ser valorizado, e aí uma ética, né? A grande importância é essa, né? Você
Ele percebe que houve o surgimento e a consolidação de uma ética protestante, e isso foi fundamental para se consolidar o capitalismo, né? Práticas que favorecem aí o acúmulo de renda, né? A questão do trabalho e a pessoa que trabalha, que guarda dinheiro, que investe o dinheiro, que faz o dinheiro, né, render mais dinheiro ainda. Essa é uma pessoa bem vista por aquela sociedade, por aquela nova ética. E ele vai estudar isso aí nesse livro, né, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Aqui está falando que em 1893 ele casou com a Marianne Weber, depois, né, do casamento. No ano seguinte tornou-se professor de economia na Universidade de Freiburg e depois se transferiu para a Universidade de Heidelberg. Ele teve um período de perturbações nervosas, que ele ficou sem trabalhar um período de tempo, e ele volta à atividade em 1903, participando da direção de mais destacadas publicações das ciências sociais da Alemanha e tal. E aqui, quando ele publica, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá? Que é o livro que eu estou falando, né, que é a fundamentação aí, né, da reflexão filosófica, sociológica dele, filosófica não, gente, perdão. E quando a guerra terminou, aqui está falando da Primeira Guerra Mundial, ele muda-se para Viena, e aí escreve mais algumas coisas, né? Em 1919, pronunciou algumas conferências em Munique, né? E no ano seguinte, 1920, ele faleceu. Tá falando lá em cima também, né, que ele morreu em 1920. Então o Weber, ele é um cara bem importante. Outra coisa que eu acho interessante no Weber é o seguinte: o pensamento dele não se limita apenas, né, à questão da sociologia, mas muitos autores aí associam, né, o pensamento weberiano à questão, né, principalmente aí do pensamento antropológico, ligado aí a autores como Franz Boas, os chamados relativistas na antropologia. Depois a gente vai falar disso um pouco mais, e conforme eu for falando aqui algumas coisas, eu posso pontuar para vocês, beleza? E aí a gente começa já falando sobre ação social. Eu coloquei algumas imagens aqui para a gente poder discutir sobre isso, para poder falar sobre isso, tá? Então, primeiro ponto aí, que é bem importante, é que para o Weber, talvez o elemento mais importante da análise sociológica weberiana seja a ação social. Ou seja, para ele, você tem que entender, né, a ação social. Não só a ação em si, né, tipo, alguém fez alguma coisa, não, mas o sentido daquela ação. Ou seja, por que alguém dentro de uma determinada sociedade age de uma determinada maneira, né, tem aquela ação de uma determinada maneira. E ele vai dizer que a grande questão da sociologia, o grande objetivo da sociologia é exatamente interpretar, né, compreender, né, e interpretar o que é aquela ação social, o que o ator quer dizer ou o que significa ele fazer aquilo. Né? Por exemplo, vou só para vocês entenderem. Todo mundo, quando a gente está caminhando na rua, se alguém parar e levantar a mão e falar: opa, beleza, todo mundo sabe que isso é uma saudação. Ou, por exemplo, e levanta a mão e faz um joinha. Todo mundo sabe o que eu estou querendo dizer. E o Weber está exatamente buscando isso. Óbvio que vocês vão dizer: Isaac, mas isso todo mundo sabe. Gente, isso todos nós sabemos dentro do nosso contexto social. Isso não acontece em outras sociedades. Por exemplo, na China, provavelmente, isso não deve acontecer. Não sei, tô aqui aleatoriamente. Se a gente pudesse voltar lá no período do Império Romano, provavelmente isso também não aconteceria. Então, o que o Weber está procurando entender, né, compreender, é exatamente o que significa, até mesmo para a comunidade daquelas pessoas, mas também para aquela pessoa que está fazendo aquela ação, o que significa aquela ação social. Então, para ele, é a coisa mais importante que a sociologia pode fazer. Tá? Aqui está dizendo, entendia por ação social, uma modalidade de conduta dotada de sentido e voltada para a ação com outras pessoas, ou seja, uma coisa que o sujeito faz no meio social, né? Então, na coletividade, no meio da sociedade. Seria uma conduta humana, pública ou não, né? Ele pode fazer aquilo também não publicamente, às vezes na casa, no universo privado.
aqui o agente atribui significado subjetivo, portanto, é uma espécie de conduta que envolve significado para o próprio agente. Ou seja, quando nós agimos de uma determinada maneira, né, você está lá andando no carro, você dá seta, né, você está agindo e você sabe o que você está fazendo, tem um motivo de você fazer o que você está fazendo, de você agir daquela determinada maneira, e as pessoas que estão ao seu redor também sabem que você está fazendo aquilo por uma determinada maneira. Por exemplo, eu estou dirigindo um carro e dou seta para que vou virar à direita. Obviamente, as pessoas que estão ali próximas do meu carro sabem que eu vou mover o meu automóvel para a direita. Entenderam? Então, isso é ação social. Ela tem significado para mim e ela tem significado para as pessoas que estão ao meu redor. Tá? Então, mais ou menos é isso. Eu acho que não adianta muito eu ficar aqui tentando explicar para vocês com outros exemplos, porque na verdade é muito simples, né? Eu acho que até é simples demais. Beleza, vamos tentar passar aqui para outra parte, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, né? O que seriam ainda, né, essas ações sociais? Como é que elas funcionam, né? Primeiro, tá, gente? Não existe só um tipo, né? Só ação social de modo genérico. Na verdade, o Weber ele classifica essas ações sociais em quatro tipos, né, de ações sociais. E ele divide essas quatro em dois grupos. Então ele coloca lá, duas são consideradas racionais e duas são consideradas irracionais. Aí eu fiz isso aqui para vocês. Então a gente vai falar primeiro das irracionais. Ele vai dizer que nesse grupo das irracionais tem dois tipos. A primeira é a ação social afetiva. Aí está dizendo aqui para vocês, ó, é aquela divina de emoções imediatas. Vingança, desejo, inveja, né, raiva, ódio, amor, também não está aqui, mas pode ser também, né, paixão. E aqui está dizendo, coloca ela com outro nome, ação social emocional, é a mesma coisa que afetiva, tá? E, óbvio, né, ela se baseia em sentimentos. Então, toda ação social afetiva ou ação social emocional, ela é uma ação irracional e se baseia essencialmente nos sentimentos. A pessoa agiu por amor, a pessoa agiu por ódio, por raiva, né? A pessoa agiu por paixão, a pessoa agiu por qualquer outro sentimento, ok? Tranquilíssimo isso, né? E também não se questiona a validade do comportamento, porque isso é algo irracional, então não se espera lógica nessa ação, mas ela faz sentido para o sujeito, ela faz sentido para as pessoas que estão ali ao redor dela, né? Quem nunca viu aí uma cena de ciúme, né? Uma cena atrapalhada aí de declaração de amor, né? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Dentro do grupo das irracionais, a gente também tem a ação social tradicional, tá? Geralmente as pessoas não raciocinam, por isso irracional, sobre o que ela está fazendo, e aí o indivíduo age por hábito, no caso da tradicional. Raramente questiona seu comportamento e não sabe por que se comporta daquele jeito. Por exemplo, você tem aí ações tradicionais. Toda vez que você chega num determinado lugar, você às vezes vai lá e fala bom dia, né? Ou você chega na casa da sua família, você vai lá e pede bênção ao seu avô e faz alguma determinada coisa. Não estou dizendo, tá, gente, que para algumas pessoas essas ações não são tão tradicionais. Elas são ações racionais e têm objetivos e têm funções bem claras para as pessoas. Mas para muitas pessoas isso é no automático. Tem pessoa, por exemplo, eu conheço pessoas que são assim, a pessoa sai de casa e ela sai dando bom dia para todo mundo que ela vê na rua, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É uma ação, eu vejo como uma ação social tradicional e é irracional. A pessoa não está realmente desejando bom dia para outra pessoa, né? É só uma formalidade, é só um jeito social de você lidar ali e você não raciocina muito sobre aquilo, né? Você simplesmente age daquela maneira, né? Você não fica pensando muito, né? O comportamento é vinculado com valores e cultura do grupo social de referência. Então, por exemplo, é tradicional que você dê passagem ou ceda o seu assento para uma pessoa mais velha. São coisas que estão já introjetadas na sociedade, que nós não refletimos sobre essas coisas, né? E nós nós reproduzimos isso irracionalmente. Isso é ação social tradicional e ela está no grupo das irracionais, beleza? Próximas aí,
o grupo das ações sociais racionais, tá? E aí a gente tem dois tipos também. A primeira, ação social racional com relação aos fins, né? Então é aquela ideia, né? Vocês já devem ter ouvido aí falar sobre os fins justificam os meios, né? Foco nos resultados, tá? E justifica comportamentos antiéticos para se conseguir os objetivos. Então, por exemplo, o sujeito quer, sei lá, atingir alguma determinada questão ali. Deixa eu tentar dar um exemplo legal para vocês. Vamos lá, um exemplo de conflito, de guerra, né? Uma questão, sei lá, vou pensar aí o cenário nazista, né? Os nazistas queriam vencer a guerra e aí eles vão agir de formas muitas vezes antiéticas, desumanas, para poder atingir o que eles querem. Então, quando eles vão lá e roubam, né? Desapropriam, né? Literalmente roubam as propriedades dos judeus, tiram os judeus da sociedade deles e tudo mais. Isso é uma ação racional com relação aos fins. Eles racionalizaram e pensaram, vamos enriquecer o partido, o governo e tal, tirando esses caras aqui do nosso caminho. Mas tem coisas que não precisam ser necessariamente antiéticas, tá, galera? Aqui tá só falando que justifica, né? Por exemplo, quando vocês aí se empenham, né? Vocês garram aí nos estudos para poder passar de ano, por exemplo, é a mesma coisa. Você está ali se esforçando, né? Você foca no resultado, você fala, não, eu quero passar num vestibular, quero passar de ano, eu quero tirar uma nota boa no Enem para mim poder entrar num curso bacana que eu tô afim. E aí sim, é a mesma coisa. Você está fazendo uma ação social racional com relação a fins, ou seja, a uma finalidade específica. Isso é bem tranquilo, né? Tranquilo. Agora o segundo tipo relacionado às ações racionais, do grupo das ações racionais, beleza? E essa aqui é a ação racional com relação a valores. E a gente entra nessa coisa de que os meios justificam os fins. Ela busca referência na ética, na justiça, na honestidade, na amizade, na religião, né? Nos bons costumes, né? E aí, galera, essa é uma bem complexa assim, né? Mas também não é nem tão difícil, tá? Não se faz qualquer coisa para alcançar um objetivo. Na verdade, essas ações elas são ações entendidas como boa conduta. Por exemplo, você vê uma pessoa em dificuldade, você vai lá e ajuda, né? Você vê uma pessoa com fome, você vai lá e dá para ela de comer, né? Você vê uma pessoa, você está numa situação que você... vou dar uma ideia aqui, quer ver? Por exemplo, você vai comprar alguma coisa no mercado e aí você, dá ao cara uma nota de 50 reais e aí o cara te volta o troco achando que você tinha dado ele uma nota de 100 reais e você vai estar ganhando, né, além do seu troco, mais 50 reais ali. E aí você fala, não, aqui, você está me dando o troco errado. Entendem? São essas ações ligadas à ética, à honestidade, à justiça, à honra. Essas são ações racionais ligadas a valores, né? É você se portar bem diante da sociedade e eu acho que essa aqui tem muito também da questão da própria consciência. A pessoa ela fica bem com ela mesma, pelo menos eu penso assim, né? Então a pessoa consegue... Já ouviram aquele ditado? Dormir bem, né, à noite, ela vai lá, deita no travesseiro, dorme sem ficar pensando que ela fez coisa errada. Beleza? São esses aí os tipos de ação social do Weber, tá? Aqui está falando depois o próximo conceito que eu pontuei aqui para vocês. O individualismo metodológico é também um dos eixos de análise sociológica do Weber, tá? E aí ele está falando, né, que o indivíduo é o elemento fundante da explicação da realidade social, sempre parte do particular ao mais geral. Então o Weber ele faz algo diferente do Durkheim. Ao invés de pegar a explicação da sociedade como um todo, ele faz o contrário, ele parte do indivíduo para o social. Então ele vai tentar entender como os indivíduos lidam com os valores, com as questões sociais e como ele interage com as questões sociais, como ele age, né? Ali, como ele coloca sentido no seu agir ali nas questões sociais, tá? Em geral, para a sociologia, conceitos como Estado, associação, feudalismo ou outros semelhantes designam certas categorias da interação humana. Daí a tarefa da sociologia é reduzir esses conceitos à ação compreensível, isto é, sem exceção aos atos dos indivíduos participantes.
Pro Weber, tá, gente? Ele entende que isso é um fenômeno, tipo, a gente fala o Estado, né? O país, a escola, mas em tese, digamos assim, esses grandes conceitos, né? Essas grandes construções abstratas, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Elas nada mais são do que a soma de vários indivíduos que interagem ali dentro. Então, o Weber ele tenta desmistificar isso. Na verdade, não existe o Estado. O Estado ele é composto por uma série de pessoas que se juntam e se relacionam de uma determinada maneira com específicas ações sociais e nesse conjunto de ações sociais eles constroem essa construção abstrata. Por exemplo, a escola. Né? O que é a escola? Se qualquer pessoa for lá na porta da escola, o que é a escola? A escola é o prédio? Não. A escola somos todos nós, professores, coordenadores, diretores, secretário, faxineira, a merendeira, né? Todas as pessoas que trabalham na escola, né? Todas diretores e todas as pessoas que trabalham na escola e alunos principalmente, né? Todos nós nas nossas relações cotidianas fazemos a escola ser escola. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Né? É bem tranquilo isso. E não quer dizer, tá, galera, que o Weber vai estudar o indivíduo puro e simplesmente. Nada disso. Mas que você só entende a sociedade a partir do indivíduo. Entende? Não é que o Weber está negando o social. Ele não está fazendo isso. Ele estuda o social, mas ele parte do indivíduo, ele parte da unidade, né, do subjetivo, do individualismo, para poder chegar no social. Beleza? Também é uma coisa bem tranquila da gente entender, né? Não é nenhuma grande dificuldade, tá? E aí, agora a gente fala um pouquinho sobre a tarefa do cientista, né? O Weber ele tem algumas coisas interessantíssimas sobre isso, e aí eu vou pegar aqui para a gente ir discutindo, pegar alguns trechinhos aqui, ó. A tarefa do cientista, mas deve-se conduzir o estudo com a maior objetividade na análise dos acontecimentos. Então, ele prescreve que para que o cientista faça uma boa ciência, ele deve ser o máximo objetivo, né, e não subjetivo. Para Weber, os acontecimentos que integram o social têm origem nos indivíduos, então é o que a gente acabou de falar do individualismo metódico, é isso, né? Então tem origem nos indivíduos, e aí então eu só vou conhecer o social, né, os acontecimentos sociais, a partir do momento que eu for estudar o indivíduo. O cientista parte de uma preocupação com significado subjetivo, então todo cientista, tá, gente, segundo essa teoria weberiana, e eu acredito bastante nisso, né, isso é na verdade um exercício mesmo, né, que nós, pesquisadores, né, cientistas, fazem, né, todos os dias aí. Que nós partimos do subjetivo. Então, por exemplo, eu fui fazer meu mestrado, por que eu escolhi o tema que eu escolhi? Por que eu procurei saber sobre as coisas, as perguntas que eu queria responder ali? São coisas subjetivas. Beleza. Mas eu não posso pegar as minhas opiniões, os meus pré-conceitos, né, os conceitos prévios, e colocar em cima da ciência e falar, ó, você vai justificar isso aqui. Não é isso. Não é assim que funciona. Tá? Tanto para ele como para os demais indivíduos que compõem a sociedade. Beleza. É porque eu não tinha terminado de ler a frase aqui. Então ele vai dizer que as preocupações, os questionamentos, eles sempre partem do subjetivo. Isaac, mas tem uma contradição, então. Se o cientista, a preocupação ela parte do subjetivo, mas se na verdade o estudo ele deve se conduzir com maior objetividade, tem um negócio errado. Né? Porque objetividade é diferente, né, de subjetividade. Subjetividade é o que eu acho, o que eu penso, né? São as coisas minhas, né? É aquilo que tem a ver com o sujeito. Eu não vou ser necessariamente objetivo. Galera, apesar do sujeito, né, ele ser motivado por sua cultura, sua tradição, as coisas mais subjetivas, né, o objetivo aqui ele deve ser mais, digamos assim, imparcial. O Weber vai dizer isso. Na verdade, o cientista ele tem que buscar uma imparcialidade. Ele tem que buscar as respostas sem deixar que a subjetividade dele passe à frente e dite as respostas para ele. Então, às vezes, o pesquisador ele não vai encontrar a pergunta que ele não vai ter a resposta que ele quer ter naquela pergunta que ele está fazendo. Tá? Então, olha bem, galera, vamos tentar ver mais alguns pedacinhos aqui. Ó.
Para Weber, os acontecimentos que integram o social têm origem no indivíduo. O cientista parte de uma preocupação, isso aqui a gente já leu, sua meta é compreender, buscar os nexos causais que deem sentido à ação social. E mais do que tudo, tá, gente, a ciência, ela deve fazer, apesar de ser meio confuso, né, o Weber vai dizer, o cientista ele é um sujeito, né, e tem as suas vontades, tem as suas questões particulares, tem sua cultura, tem a sua ética, tem a sua moral, tem a sua forma de ver o mundo. Mas apesar disso, ele vai fazer um exercício, né, que está ligado ao próprio trabalho do cientista, e esse exercício é exatamente se afastar dessas questões subjetivas. Então ele vai dizer, essa é a minha pergunta e eu vou tentar responder essa pergunta ficando aqui no método científico, ficando aqui nas técnicas científicas, e seja qual for a resposta, é a resposta científica e não o meu achismo, né? Ou eu vou deturpar a ciência ali para poder responder da maneira com que eu queria. Não é isso que o Weber está falando, tá, galera? Então, a tarefa do cientista, ele entende o cientista como esse cara que ele é um sujeito que tem lá seus valores, que tem sua cultura, sua ética, sua moral, mas ele vai dentro da ciência não julgar, ele vai dentro da ciência tentar objetivamente encontrar as respostas verdadeiras, seguindo aí através da metodologia, né? E não deixando a pesquisa se contaminar pelas as suas predileções, o que ele realmente quer que seja, né? E que muitas vezes não é. E aí, né, para fechar isso aí que eu estou falando, né, para Weber, os valores ideais que inspiram o cientista social são intrínsecos à busca do conhecimento. Daí sua crítica ao positivismo, né? O positivismo achava que você encontraria realmente essa ideia da verdade pura, né? Porém, ele propõe uma clara distinção entre julgamentos de valor e saber empírico, é o que eu falei, né? Uma coisa é o cientista dizer, eu sou contrário ao que os nazistas fizeram, mas o que os nazistas fizeram? Como responder isso buscando meramente respostas, sem você fazer um julgamento de valor? Eu vou explicar isso melhor, tá, galera? A ciência social compreende ambos os aspectos, já que os julgamentos de valor estão no significado dado aos objetos e problemas, enquanto o saber empírico está relacionado à busca de respostas às questões formuladas por meio dos instrumentos racionais da ciência. Veja bem, vou pegar esse exemplo que eu dei do nazismo, e ele não foi aleatório, ele foi proposital mesmo, para que vocês falassem, cara, o que o Isaac está falando ali? Né, falar que ele não vai julgar os nazistas, os caras foram, né, monstros, mataram, assassinaram, né, fizeram lá máquinas de morte com os campos de extermínio e assassinaram milhões de pessoas, né? Gente, eu sei disso, também sou professor de história. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, por exemplo, um sociólogo, um cientista social, um historiador, um filósofo que vai lá estudar o que aconteceu no Holocausto, ou mais corretamente falando no Shoah, né, que é o genocídio contra os judeus, o genocídio perpetrado pelos nazistas contra os judeus, ele não vai adiantar nada o cientista chegar ali e apresentar o seu julgamento de valor. Entendam, não estou dizendo que o cientista não deva fazer o seu julgamento de valor. Talvez exatamente esse julgamento de valor fez com que ele estudasse esse tema. Mas para a ciência, para o saber empírico, né, para o saber científico, é importante que ele não faça esse julgamento de valor no trabalho científico, mas que ele demonstre, né, e apresente ali com os instrumentos metodológicos da ciência, os instrumentos racionais, ele apresente as respostas às questões formuladas, de maneira a não responder ela com julgamento de valor, tipo, cara, os nazistas são bandidos, eles são assassinos, isso não vai responder nada, né? Claro, a gente vai saber que sim, fizeram isso, existem os dados, mas como fizeram? Qual foi a maneira que eles fizeram para isso? Então o cientista ele vai se ater muito mais à busca das respostas específicas das questões que ele está propondo. Claro que isso pode, inclusive, né, depois, isso é bem interessante, porque depois desse trabalho científico, esse saber empírico, ele pode complementar ainda mais esse julgamento de valor de uma determinada sociedade sobre aquilo que foi feito no passado ou sobre o que está sendo feito, né, numa determinada sociedade, num determinado momento. Mas o que eu estou dizendo é que o julgamento empírico ele é diferente, o saber empírico é diferente dessa questão do valor,
né? Se você pegar aí um neonazista, ele vai justificar tudo aquilo e dizer que foi necessário. Não, o cientista não deve fazer nenhuma das duas coisas, tá, gente? Na verdade, o saber empírico ele deve iluminar, buscar aí a verdade. Apesar, né, o Weber sabia disso, que a verdade pura era quase impossível, né? Mas ele deve pelo menos buscar essa verdade. Beleza? Galera, a gente fecha aí o capítulo 7, tá? Grande abraço para vocês. Semana que vem a gente conversa mais. Falou, tchau, tchau, abraço.